Olá, boa noite. Meu nome é Gregório Vicente, mas pode me chamar de Greg. Eu gosto de contar histórias, causos do dia a dia, do nosso cotidiano. E eu estou fazendo uma série intitulada Testemunhos da Fé. E na nossa história de hoje, se eu tivesse que dar um nome específico, seria Livramento. Acidentes acontecem. Nós temos que estar preparados. E quem é que nos guarda? É o Senhor. Quem já teve um livramento na sua vida? Eu já tive vários. E é bom saber que é o Senhor que está nos livrando sempre. E essas histórias que nós contamos da nossa vida, do nosso cotidiano, é para que você se sinta encorajado a contar também para outras pessoas, para mostrar a elas que é Deus que cuida de você. Porque nós não somos capazes de cuidar nem de um fio de cabelo. E olha que eu não tenho muito. Mas Ele cuida de todos. E essa história também nos relata depois uma história bem específica que eu vou contar para vocês. Mas primeiro vamos ler o versículo da nossa série, né? Que está lá em Hebreus 11, capítulo 11, versículo 1, que diz o seguinte, vou ler aqui na Bíblia da minha esposa, que está no computador, e também estou com outra aqui, para ler ao mesmo tempo, senão não vou dar conta. Vamos lá. Hebreus 11, 1. Ora, estou lendo pela Nova Versão Internacional. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Eu falei o versículo 1 e o 2. Aproveitei para falar o 2 também, porque é assim que funciona. É assim que funciona. E a nossa história são várias. Eu tive um livramento quando eu tinha 17 anos, que um amigo me convidou para ir no clube de campo da família dele. E ele pegou um carro emprestado até do tio dele, um Fuscão, olha que legal, um Fuscão. Na época era um carro bem desejado. Só que ele não estava acostumado a dirigir um Fusca. Ele tinha outros automóveis que era diferente. E essa estrada, para onde nós estávamos indo, perto de São Paulo, da capital, é muito sinuosa. Várias curvas. E ele veio querendo aprender um pouco mais a dirigir o Fuscão na estrada. E eu estava de passageiro. Era eu e ele. Mas quando ele fez uma curva, o carro não resistiu à violência da velocidade e derrapou. E ele saiu e bateu de lado da frente, no farol, no paralama do farol, numa pedra, já no acostamento. Mas uma pedra que fazia parte do morro. E nessa batida, a porta do passageiro abriu. Quem estava sentado? Eu. Eu estava sentado do lado. E naquela época não se usava cinto de segurança. Uma norma que veio bem depois, não era obrigatório. E eu fui jogado para fora do carro. Bem, eu caí e nada me aconteceu. Eu levantei, caí no asfalto ainda. Levantei, caí sentado, nem foi de cabeça, nada. Levantei e saí correndo, porque eu falei, vai que ele pega o carro e vai embora e me deixa aqui. E além de tudo, eu tinha segurado em alguma coisa, né? E eu segurei na alavanca de câmbio, sem perceber, e arranquei a alavanca de câmbio do Fusca, do Fuscão, e nada me aconteceu. Fiquei com uma dor no bumbum, viu? Ainda bem que só foi isso. Deus estava me livrando desde aquela época. Eu tinha 17 anos, ele já estava me livrando. Você tem alguma história aí, não tem? Naquele dia, a história foi eu contar isso para todo mundo lá
no acampamento lá que a gente foi. E joguei bola, ainda fiz alguns gols, eu fazia alguns gols. Bem, a história que eu quero contar não é essa. Estou contando um livramento. Mas eu vou contar uma história diferente. Uma história de um rapaz que foi ouvir uma mensagem de Deus. E ele foi, que estavam fazendo uma reunião estou mexendo aqui no computador da minha esposa, foi numa reunião em uma casa. Estava tão cheio, e essa casa tinha 3 andares, e ele subiu e ficou lá na janela. Mas o pregador, ele precisava ir embora no dia seguinte, e ele pregou até meia-noite. Você já viu uma pregação até meia-noite? E esse menino estava cansado, trabalhou muito, e ele dormiu na janela, e ele caiu de 3 andares. E não é que o pregador saiu e foi lá acudir e abraçou aquele menino, e aquele menino ressuscitou. Esse foi um livramento. Sabe onde está essa história? Essa história está lá em Atos, capítulo 20, versículo 7 a 11. E eu quero ler com você aqui na Bíblia da minha esposa, que está aqui no computador. No primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão, e Paulo falou ao povo, pretendendo partir no dia seguinte. Continuou falando até a meia-noite. Havia muitas candeias no piso superior onde estavam reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do 3º andar. Quando levantaram, estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: não fiquem alarmados, ele está vivo. Então subiu novamente, partiu o pão e comeu. Depois continuou a falar até amanhecer e foi embora. Levaram vivo o jovem, o que muitos os consolou. Parecido com a minha história, né? Eu não cheguei a morrer, mas a gente foi jogar bola, voltou à vida normal. E é assim que funciona. O livramento de Deus é o tempo inteiro. Essa é a história que eu queria contar, está na Bíblia. Você pode ler. É uma história real, como a minha. E eu quero dizer o que Paulo fala sobre livramento. Está lá em 2 Timóteo, vou abrir essa outra Bíblia, 2 Timóteo, abra aí a sua Bíblia, em 2 Timóteo, está ali, em versículo 4, capítulo 4, versículo 18, e ele diz o seguinte para nós: o Senhor me livrará de toda obra maligna, e me levará a salvo para o seu reino celestial. A ele seja a glória para todos sempre. Amém. É isso que Deus está falando conosco. Foi Ele que nos livrou, Ele que nos livra todo o tempo. E sei que você deve ter tido um livramento. E pode estar tendo um agora. E o Senhor está te livrando. Procure a Deus, ore a Ele sempre. Esteja em contato. Eu, naquela época, ouvia Jesus de longe, só de ouvir falar. Hoje eu ando com Ele. Então não se esqueça, mesmo que você ainda não o segue, Ele cuida de você. Amém? Amém? Uma palavra forte. Amém? Como glória a Deus, também é outra palavra forte. E se você gostou dessas 2 histórias, uma aconteceu comigo e outra com o Eutico, dê um like. Esse vídeo hoje foi gravado, está sendo passado agora às 8 horas da noite, aqui na terça-feira, dia 12 de julho de 2022. Você pode assistir a qualquer outro momento. Nos sigam nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, aqui no YouTube.
e nos vemos até a próxima história.